bem, bom dia na paz do Senhor Jesus Cristo. É mais uma segunda-feira onde retomamos a nossa caminhada. Na verdade, a nossa caminhada nunca para, né? Nós podemos parar de nos movimentar em algum momento, mas os dias passam, os minutos passam e a gente está espiritualmente em movimento. E esse movimento espiritual, ele produz na nossa vida algo muito positivo. O mover espiritual, o que é um movimento espiritual? É quando nós estamos envolvidos com Deus. Quando através de Jesus Cristo nós oramos, nós adoramos, nós servimos. Este movimento que envolve a nossa vida espiritual. E como qualquer outro movimento em todas as áreas da nossa vida, nós precisamos, e quanto mais nós movimentamos, mais energia espiritual nós temos. Quando você não, por exemplo, no teu corpo físico, tu não faz preparo físico, tu não faz pratica esporte, ginástica, enfim, o que acontece é que com o passar do tempo a gente já não consegue mais frequentar uma academia, jogar futebol, correr, essas coisas todas. E aí os médicos nos chamam de sedentários. E certamente pessoas de qualquer idade, quando vão no médico, uma das coisas que ele indica é o nosso movimento. Olha, você está muito sedentário, tem que fazer exercícios. Na nossa vida espiritual, nós sofremos de um sedentarismo espiritual. Porque não praticamos, não nos envolvemos, não nos exercitamos. Eu espero que essa manhã, começando essa segunda-feira, porque parece que segunda-feira a gente vai aos cultos do domingo, enfim, e parece que segunda-feira a gente se dá o direito de dar uma parada. Agora eu vou descansar, vou cuidar das minhas coisas. Mas sabe que quando a gente está em Jesus, as nossas coisas são as coisas de Deus. Os nossos movimentos, eles, neste mundo, eles também trazem uma comunhão com o Pai. E antes de nós meditarmos hoje no capítulo 2 do livro de Hebreus, mandando um abraço para Carla, para Milene, para Marisete, para Cristiane, para todos que estão se conectando nessa manhã. Eu queria falar de algo que Deus colocou no meu coração, que é a pureza do nosso coração. Entre todas as coisas que a gente deve tratar na nossa vida, a gente nunca deve perder a pureza do coração. Não deve perder a sensibilidade e a pureza do nosso coração. Porque o Senhor Jesus disse um dia, quando ali estavam os seus discípulos reunidos, a respeito do reino dos céus e quem seriam os cidadãos do reino dos céus, enfim, quem entraria. E ele pega uma criança que estava ali, coloca no meio do grupo ali, e faz uma dinâmica, faz uma apresentação e mostra a criança dizendo: olha, quem não se tornar como uma criança não pode entrar no reino dos céus. Então a criança, na sua inocência, não na ingenuidade que a criança tem, mas na inocência, na pureza dela, ela nos ensina muitas coisas. E nós vamos começar uma semana que nós queremos êxito nessa semana. Ninguém começa uma semana dizendo: olha, acho que vai dar tudo errado, olha, eu quero que dê tudo errado. Não, a gente se levanta e se movimenta para fazer as coisas certas, para agir de uma maneira correta. Mas esse exercício espiritual que eu comecei falando, ele depende de um coração puro e cristalino na presença de Deus. Quanto mais puro você é, mais próximo você está do reino dos céus. Esse é como funcionasse como um termômetro da tua vida. Às vezes a gente pensa que o termômetro da nossa vida é os milagres, as curas e outras tantas coisas que a gente faz no trabalho cristão, serviço cristão. Mas na verdade o grande termômetro da nossa vida é a pureza do nosso coração. E essa pureza ela fica ela tem como um perfume suave de Jesus Cristo. Quando você chega próximo de alguém que usa um perfume bom, um perfume suave, e aquele perfume, quando você chega próximo daquela pessoa, você já sente e te causa um bem-estar. A fragrância do perfume de Cristo na nossa vida, ele passa muito pela pureza de espírito. E nós precisamos viver isso. E saiba que Jesus estará contigo todos os dias. Não perca a sensibilidade, não perca a pureza, ainda que o mundo nos provoque ou tente nos tirar do eixo, né? E tantas situações, elas nos tiram do eixo. O famoso chutar o balde, o famoso jogar tudo para cima,
eu acho que é uma opção que nos vem na nossa cabeça no mínimo umas 2, 3 vezes no dia. Ou eu, que sou muito estressado, ou não, mas a maioria das pessoas tem esse sentimento, né? Olha, se desse, eu chutava o balde mesmo, eu largava tudo. Mas a pureza do coração, ela nos traz um centro de Jesus para a nossa vida. E o centro de Jesus para a nossa vida, ele nos posiciona de uma maneira tão forte, é a questão de nos estabilizar, é a questão de nos afirmar. A presença de Jesus, com a pureza que nós precisamos, ela nos coloca dentro da situação que nós estamos vivendo, mas sabendo de uma coisa: Jesus está conosco. E todas as decisões, e nem todas as decisões, elas às vezes são as mais certas, a gente não vai acertar em todas as decisões, mas a decisão que é tomada com pureza de coração é uma decisão não fundamentada no egoísmo, no revanchismo, no ódio, mas toda a pureza de coração é baseada no amor, né? E quando nós fundamentamos isso no amor de Cristo, é algo muito importante. Mas eu separei hoje a segunda carta aos Hebreus, e a primeira, que é a segunda carta, o segundo capítulo da carta aos Hebreus, e vou pegar 2 pontos nessa segunda-feira para que nós possamos meditar nessa passagem e receber dela. Ontem nós tivemos 2 cultos abençoados, foi Dia dos Pais, todos aqueles que puderam externar o seu carinho para seus pais, ou como eu, como pai, receber o carinho dos filhos, nos dá uma energia muito, muito gratificante. Mas a vida continua e nós temos desafios, e esses desafios se apresentam de uma maneira profunda todos os dias. O mundo não é para os fracos, né? Os fracos sofrem muito no mundo, no dia a dia. Os fracos que eu estou falando não é debilidade física, nem financeira. Bom dia, Rafaela, que Deus abençoe. E pastora Regina e todas as pessoas, todos que estão conectados. O mundo não é dos fracos, mas a fortaleza de Jesus, ela vem através da pureza, da simplicidade. E aí nós somos fortes para enfrentar toda e qualquer situação. Vamos fazer a leitura então de Hebreus capítulo 2. Eu vou ler os primeiros 5 versículos. E aqui vou tirar uma verdade bíblica aqui para nós nessa manhã. Por isso convém atentar-nos mais diligentemente para as coisas que ouvimos, para que em tempo algum nos desviemos dela. Pois se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu justa retribuição, como escaparemos nós se descuidarmos de tão grande salvação? A qual tem sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando a Deus juntamente com eles por sinais e prodígios e por múltiplos milagres e dons do Espírito Santo, distribuindo segundo a sua vontade, porque não foi aos anjos que Deus sujeitou o mundo vindouro de que falamos. Aqui fala no 3, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Eu queria falar um pouquinho de negligência agora. Bom dia, André, que Deus te abençoe. Vamos falar um pouco o que Paulo possivelmente Paulo, o escritor, a gente não pode afirmar, mas vamos trabalhar com a hipótese que Paulo escreveu a carta aos Hebreus. E ele, nos primeiros versículos do capítulo 2, ele fala de não negligenciarmos, de não termos negligência. O que é a negligência? E vamos tentar trazer para uma realidade nossa, que nós ouvimos diariamente, para que a gente possa entender isso. Essa expressão negligência, nós ouvimos muito na questão da medicina, do atendimento médico. Quando se fala em negligência médica, ou quando alguém pensa e até em levantar algo na justiça, ou reclamar, enfim, sobre negligência médica, o que é negligência? É alguma coisa, alguém que está capacitado para exercer a medicina como um bom profissional, como um profissional que é, e que trabalha para isso, e portanto ganha para isso. Ele fez um juramento de atender a todos da melhor maneira possível e valorizar a vida. Então, quando o médico, ele de alguma maneira, ele é negligente no seu atendimento, ou deixa de aplicar o seu conhecimento, ou deixa de cuidar e tratar com urgência, no momento certo, os seus pacientes, e porventura há uma consequência disso, que pode ser com sequelas, ou até mesmo com a morte, a negligência médica, nós entendemos bem. O que é a palavra negligência médica? Você entende? Um médico deixou de fazer o que ele deveria fazer. Simples assim. Quando Paulo fala, atenta, olha no versículo 3. Como escaparemos nós? Não está falando para outros, é para nós. Não é pregando para pregadores distantes, é para nós essa palavra. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação?
Como é que a gente pode negligenciar a salvação? Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, deu a sua vida por nós, derramou o seu sangue. Bom dia, pastor Marcelo, que Deus abençoe. Derramou o seu sangue na cruz do Calvário, ressuscitou e, portanto, entregou, pelo seu amor, a salvação na nossa vida. E nós recebemos a Cristo como Salvador. E agora, nós temos que não ser negligentes com o nosso chamado. Negligenciarmos o chamado, negligenciarmos a nossa salvação, é o que Paulo diz: olha, não descuidem, para que não negligenciem tão grande salvação, a qual tem sido anunciada inicialmente pelo Senhor Jesus e depois confirmada pelos que ouviram, os apóstolos, discípulos e a igreja até hoje, testificando juntamente por sinais e prodígios, por múltiplos milagres e dom do Espírito Santo segundo a sua vontade. Então o mover de Deus, a graça de Deus, os sinais e maravilhas, bom dia, Tânia, que Deus te abençoe, que acontecem, quanto mais nós nos envolvemos no sobrenatural de Deus, no movimento de milagres, curas, mais o Senhor nos mostra e se revela a nós como o nosso Salvador. E como nós podemos negligenciar isso? Negligenciar isso é deixar de lado, é não praticar aquilo que nós já temos. Quando alguém nos procura, a mim, a você que somos cristãos, que temos ministério, você que, pastor, mas eu não fui nomeado por ninguém, eu não tenho um título, não estou falando de título dado por homens, eu estou falando do teu chamado, do meu chamado. Bom dia, Moisés, que Deus te abençoe. Assim como o médico, se você encaminha um enfermo, um doente, um paciente, e ele não atende da melhor maneira possível, ele pode ser julgado por negligência médica, o Senhor ou alguém vem a nós, um perdido vem a nós. Uma pessoa que precisa de uma palavra, precisa de uma oração, precisa de uma ministração, precisa de uma direção, e eu não atendo. Eu como pastor, ou você mesmo como filho de Deus, você não atende essa pessoa. Talvez, bom dia, Denilson, Deus abençoe. Talvez não, com certeza nós estaríamos incluídos na negligência ministerial. Poderíamos e seremos acusados de negligência ministerial ou espiritual, como queira. Mas principalmente da salvação, não negligenciarmos a salvação que é em nós. E à medida que Jesus está em nós, nós não podemos negligenciar o nosso chamado. Como você tem se sentido em relação a isso? Você tem se sentido útil nas mãos do Senhor? Você tem se sentido usado nas mãos de Deus? Ou você tem todo um potencial engavetado, guardado em algum lugar para usar não sei quando? Tem pessoas que têm um ministério e têm dons espirituais e está guardado, esperando para usar um dia. Na glória, quando partir, lá não vai, os nossos dons lá não servem para nada. Lá não, se você é usado no dom de cura, lá não vai ter enfermo. Se você é usado com palavra de revelação, profecia, lá não tem profecia, porque lá tu já está estabelecido. Se você é um grande pregador, trate de pregar agora, porque lá não vai ter oportunidade de pregar para ninguém, lá não vai ter perdido. Nós vamos buscar os perdidos enquanto há tempo. E quando não fazemos isso, nós estamos negligenciando, estamos deixando para depois. E o pessoal que é jovem, tem muitas mulheres e homens jovens aqui me assistindo e meditando nessa palavra. Não perca a tua juventude, meus filhos. Não perca o tempo de fazer e cumprir o teu chamado com o Senhor. Não negligencia o Senhor Jesus que te chamou na tua juventude, nos teus 15, 20, 30 anos. Que saudade desse tempo, né? 40 anos. Viva intensamente, não negligencie o teu chamado. Não troque o teu chamado por tantas coisas dessa vida. E o que Paulo está dizendo aqui, Paulo de Hebreus, e eu estou tomando a hipótese que Paulo seja o escritor, diz: como escaparemos nós? Escapar da condenação, se descuidarmos ou se negligenciarmos de tão grande salvação, a qual tem sido anunciada por Jesus Cristo. Então, não podemos descuidar, não podemos negligenciar o nosso chamado, nem a salvação que há em nós. Para isso, exercício espiritual, busca a Deus. Pastor, hoje eu estou meio acabadão, hoje eu estou com uma vida meio destruída, hoje eu estou, assim, totalmente desanimado. Pois então, Jesus se estabelece na tua vida. Ele estabelece na tua vida um novo tempo, um novo chamado, novos dias. Há como uma chama acendendo no meu e no teu coração nos dias de hoje, para os dias que virão.
Eu vejo um grande chamado, um grande movimento nos céus para chamar. Sabe quando um país entra em guerra e são chamados os soldados que estavam liberados, ou que estavam na reserva, no caso, né? E todos são chamados nesse tempo? Estamos nos últimos tempos e o Senhor tem um chamado grande para mim e para a tua vida, ele precisa ecoar. E quando alguém não atende o chamado, o soldado que era do exército não atende o chamado, ele é desertor, ou ele negligenciou o chamado. Então, o que Paulo está escrevendo é isso. Eu espero que você se aplique nisso para não ter uma vida negligente, para não ser achado negligente nesse tempo pelo Senhor. E depois, a partir do versículo 6, ele fala de Jesus como nosso sumo sacerdote. Cristo que fala assim, mas em certo lugar, versículo 6, testificou alguém dizendo que o homem, para que se te lembre deles, ou o filho do homem, para que o visites, fizesse um pouco menor que os anjos da glória e da honra o coroastes. Todas as coisas lhe estão sujeitas debaixo dos pés. Ora, isso que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que não fosse sujeito. Mas agora ainda não vemos todas as coisas sujeitas a eles. Vemos, porém, aquele que foi feito um pouco menor que os anjos. Jesus coroado de glória e honra, por causa da paixão e da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas e por meio de quem tudo existe, em trazendo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse pelo sofrimento o autor da salvação deles. Jesus traz muitos filhos à glória de Deus. Eu e você somos filhos de Deus. Ontem a gente ouviu uma mensagem, uma das mensagens dos cultos ontem, falou da nossa identidade como filho de Deus. Sabe? E negligenciar o teu chamado, que não podemos criar uma certa confusão na nossa cabeça para a gente poder andar. Às vezes a gente não quer deixar ou entristecer o nosso pastor ou alguém que nos chama para alguma coisa, e a gente vai meio no compromisso, a gente não quer atender, deixar de atender, né? Mas o chamado que eu estou fazendo é um pouco mais profundo que a palavra nos fala. É Jesus que morreu e nos deu a posição de filho. E às vezes a gente até tem uma atividade dentro do contexto que nós estamos inseridos, da congregação, e a gente até é bem ativo. Eu não estou falando do ativismo religioso. O que é ativismo? Ativismo é quando você está cheio de coisa para fazer. Na igreja, várias coisas para fazer. Você está cheio de compromisso para atender. Mas se eu atender meus compromissos como João, filho do falecido João Ribeiro, com a educação que ele me deu e tudo mais, deu o meu melhor, eu vou desgastar minha vida. É como se eu estivesse trabalhando numa empresa e assim como numa empresa, tentando dar o meu melhor. Mas vamos dizer que eu não sou o funcionário da empresa, eu sou o filho do dono. O filho do dono, ele tem parte, ele está comprometido porque aquilo também é dele. Ele não está trabalhando para ninguém, não está servindo ninguém, ele está fazendo por ele mesmo, porque o reino também faz parte. Nós somos filhos de Deus na pessoa de Jesus Cristo, e isso nos coloca como herdeiros do reino. E nós queremos que esse reino cresça porque nós fazemos parte dele como herdeiros. E o nosso chamado, Jesus morreu para que criasse filhos de glória. Pode um funcionário negligenciar o trabalho na empresa? Sim. A maioria das vezes. Se não tiver alguém, um superior cuidando, alguém estabelecendo horário e controlando a produtividade, muito poucas pessoas eles trabalham sem ter esse incentivo, vamos dizer assim, de alguém. Mas quem é filho, está comprometido com o pai, ele trabalha, não precisa que alguém o cobre. A minha posição, amados, como pastor, não é cobrar ninguém que vá trabalhar. Eu não costumo cobrar ninguém que trabalhe, muito menos que dizime, porque eu não sou cobrador de dízimos, né? Nem que seja um bom marido, uma boa esposa, seja bom filho. A minha posição como filho de Deus é fazer que nos aproximamos do Pai. Um bom filho de Deus, automaticamente, ele é bom em todas as áreas. Ou ele produz em todas as áreas. A maioria das vezes nós não conseguimos atingir o que é nos exigido pelo mundo porque nós estamos longe de Deus. Então, como filhos de Deus amados, semelhantes a Jesus Cristo, e tem coisas muito importantes, eu queria que você lesse com calma o capítulo 2.
Versículo 11: pois tanto que santifica como os que são santificados, vêm todos de um só. Por essa causa ele não se envergonha em me chamar irmãos, dizendo: anunciareis o teu nome a meus irmãos, cantarei louvores no meio da congregação. E outra vez, porém nele a minha confiança, e ainda eis-me aqui, e os filhos que Deus me deu. Portanto, visto como os filhos são participantes comuns da carne e sangue, também ele semelhantemente participou das mesmas coisas, para que a morte o derrotasse, aquele que tinha o poder sobre a morte. Isto é, venceu o diabo, o inimigo, e livrasse de todos aqueles que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. Ora, para nós encerrarmos, o que, como filhos de Deus, nós tomamos uma posição. Uma das coisas que nós não temos mais medo é medo da morte. Não temos medo dessa chegada, porque no dia que chegar nós estaremos com Ele na glória. Mas enquanto estivermos aqui, não vamos negligenciar. Eu não sei se você já teve alguma situação que o teu coração ficou apertado, porque alguém te pediu alguma coisa e você no primeiro momento disse que não ia fazer, mas acaba você volta atrás, vai lá e faz. Às vezes alguém me liga e faz um pedido para mim. Eu digo para a Marcela: eu não vou, é tarde da noite, eu não vou sair para ir lá fazer uma oração, ajudar alguém, ir lá. Vai amanhã, está muito tarde, por que me chama essa hora? Mas aí eu fico me virando na cama e aí eu não consigo ficar em paz. Não porque eu tenho seja a minha consciência me acusando. É porque eu me sinto negligente cada vez que alguém precisa e a gente não ao menos não dá uma atenção, não dá uma disposição, não coloca o ouvido para ouvir, não coloca a tua boca para orar, não coloca o teu coração na presença de Deus. O que você tem negligenciado na tua vida? Talvez você tenha negligenciado um pouco o cuidado com a tua esposa, com o teu esposo, com teus filhos. Talvez você esteja um pouco negligente na questão ministerial, no meio da tua igreja, do teu pastor, dos teus líderes. Quando nós colocamos condições para fazer alguma coisa, olha, eu só faço se for dessa maneira. Eu só faço se for desse jeito. Eu só faço se eu receber tal coisa. Ontem eu falava, quem estava pela manhã aqui no culto da Santos Dumont pela manhã, onde tivemos um culto abençoado, a pastora Regina ministrou ontem, e eu vou finalizar com essa palavra que Deus me deu naquele momento. Nós temos três maneiras de servir. A primeira é servir como escravo. O escravo, ele trabalha por medo. Ele trabalha porque se não for trabalhar, se não servir, ele vai ser penalizado, ele vai ser disciplinado, ele vai apanhar, o que acontecia. O escravo, ele trabalha pelo medo. E nós, na vida espiritual, não podemos ser escravos de trabalhar por medo de ir para o inferno. A nossa grande motivação não é o medo de ir para o inferno, isso aí é escravidão espiritual. Então nós não devemos servir como escravos. Os escravos servem por medo. Tem uma segunda opção de servir, que seria quando servimos por mercenário. Sabe o que a palavra mercenário que é? Aquele que trabalha por recompensa. Aquele que trabalha por recompensa e que serve por recompensa, ele sempre pergunta: o que eu vou ganhar com isso? Vão me reconhecer, vão me aplaudir, vão me dar um retorno financeiro? Quando nós servimos como escravos, nós servimos por medo. Quando nós servimos como mercenários, nós servimos por recompensa. Mas quando nós servimos por filhos, nós temos a liberdade, nós não somos obrigados de nada, nós somos livres, mas nós somos filhos. E também não servimos por recompensa, porque o reino já é nosso. Amém? Então essa palavra ficou no teu coração. Leia o capítulo 2 do livro de Hebreus. Não negligenciar a salvação. Deixar ser usado por Deus nas expectativas das pessoas que estão ao teu entorno. E pensa bem, não sirva o Senhor por escravidão, por medo. Não sirva por recompensa. Sirva como filho. O filho serve por amor. Por amor. Amém? Vamos orar nessa manhã. Que Deus nos alcance, que nós possamos sentir o seu abraço. Nós não podemos viver sem a sua presença. Não podemos viver sem o seu amor. Não podemos viver sem o seu afago. Não podemos viver negligentes.
Acabou o tempo de negligência. As coisas que passaram, passaram. A negligência do passado ela não te acusa mais, porque Jesus já te perdoou. Mas agora é uma nova vida, um novo tempo, novos dias, nova disposição que o Senhor nos traz. Talvez você é uma daquelas pessoas que serviu o Senhor Jesus por muito tempo como escravo. Escravo por medo de ir para o inferno. Talvez você tenha servido muitas vezes na igreja por medo que o pastor te diga: olha, se você não der o teu dízimo, se você não fizer tal coisa, você vai para o inferno. E você pega e você quase paga. Tem pessoas que pagam, pensam que pagam a passagem para o céu com seu dízimo. Que fosse meio que fosse um pagamento para chegar aos céus. Eu não sei como é que você serve, qual a maneira de você servir, mas não sirva por medo. As pessoas que andam comigo sabem que eu não tenho... Andam comigo gratuitamente e com boa disposição. Eu não amedronto ninguém, não obrigo ninguém. E o Senhor Jesus muito menos. Então não sirva por escravidão. Também não sirva por mercenário. Não pergunte o que você vai ganhar em troca. Eu nunca perguntei isso. Não pergunte o que você vai receber em troca. Mas sirva como filho, por amor. Oramos por isso. Senhor, eu te agradeço pelo teu mover, por tua graça nessa manhã, pela tua palavra, pelo capítulo 2 de Hebreus, que nos chama a atenção para nós não negligenciarmos a tão grande salvação. E que possamos estar, Senhor Jesus, estabelecidos como filhos nessa segunda-feira. Filhos amados, filhos que te amam, Pai. Temos parte nesse reino, e a expansão do reino dos céus, ela é mais do que uma responsabilidade minha, Senhor. É um privilégio para a nossa vida fazermos parte desse reino. E não importa se a nossa vida pessoal ela está tão circunstâncias positivas ou não, mas nós queremos, Senhor Jesus, assumir como filhos nessa manhã. Abençoa cada família, cada lar. Eu abençoo portas de trabalho que se fecharam, que se abram em nome de Jesus. Seja uma semana de vitória, de êxito, mas de consciência espiritual. Não negligenciamos a grande salvação, não negligenciamos o nosso chamado. E tu estende a tua mão de poder para nos direcionar e nos dar a tua graça. Abraça-nos com teu poder, Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amados, amanhã, terça-feira, nós voltamos às 11h30 da manhã. E aí a gente vai meditar no capítulo 3 do livro de Hebreus, que fala do grave perigo da incredulidade, entre outras coisas. Como é que você pode acompanhar? A gente vem desde abril, meditando capítulo por capítulo. Começamos lá no livro de Atos, a gente já está em Hebreus. Se você tem interesse, pode pesquisar na linha do tempo da nossa página do Face, estão todas as ministrações ali. Temos no Instagram também, tem no YouTube também, então você fique bem à vontade para pegar a tua Bíblia, ler e dar uma meditada nas porções que Deus tem nos dado. E nessa segunda-feira, que seja uma semana de vitória, de bênção, eu sinto que alguém que está esperando alguma coisa, uma decisão acontecer, um desatar acontecer, isso já está acontecendo. Essa semana vai marcar a vida de alguém, para ela sair da negligência espiritual. Pessoas estão dizendo: amanhã eu vou fazer tal coisa, amanhã eu vou fazer tal coisa. Não é que o Senhor cobre, o Senhor te chama e Ele coloca nas tuas mãos algo novo. Mas tem expectativa, porque algo novo vai acontecer. E muitas pessoas vão testificar dessa semana de como ela vai se mover no reino espiritual a nosso favor, a vontade de Deus se cumprindo na nossa vida. Deus abençoe a todos com uma grande tarde, um final de segunda-feira abençoado. Não temas, o Senhor é contigo, nem te assombres, porque Ele é o teu Deus. Ele está à direita de Deus Pai e intercede por nós. Deus te